Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, fazei-nos dóceis ao Pai que nos atrai para o seu Filho Jesus. Fazei que nós possamos nos deixar instruir por Ele, que nos fala pelas Escrituras. Fazei que possamos ser dóceis às suas inspirações, a fim de que, acolhendo a palavra de Jesus, nos deixemos transformar por ela, pela fé que ela desperta em nós. Derramai, ó Espírito Santo, sobre nós os dons do vosso amor, para que, compreendendo a palavra do Senhor, possamos cumpri-la, possamos vivê-la, possamos testemunhá-la com alegria e com entusiasmo. O texto da nossa oração é do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo." Este texto que nós ouvimos é a continuação do relato do domingo passado. Lembremos que a multidão vai à procura de Jesus e o encontra em Cafarnaum, porque viu o sinal de Jesus quando ele multiplicou os pães e alimentou uma multidão faminta. E Jesus censura a multidão, porque eles o procuram não porque creem nele, mas porque estão interessados nos seus milagres, porque estão interessados nos benefícios que podem obter dele. Jesus diz que a obra de Deus é crer nele. Quando eles perguntam a Jesus: o que é que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus diz que a obra de Deus é que eles creiam nele. E no texto que nós ouvimos hoje, Jesus diz que a fé é, por excelência, um dom de Deus. É o Pai que atrai ao seu Filho, é o Pai que concede crer no seu Filho.
Eles estavam escandalizados. Como é possível ele dizer que é o que veio do céu se nós conhecemos os seus pais? Se nós conhecemos a sua família? Se até outro dia ele estava caminhando pelas nossas ruas, ele vivia entre nós, como é possível ele dizer que vem do Pai? O fato de Jesus ser um dentre eles deveria, ao contrário, despertar neles um maior interesse, quando na verdade eles murmuram contra Jesus. Eles se escandalizam por causa de Jesus. Se nós nos lembramos, há um episódio onde os conterrâneos de Jesus se perguntam: de onde vem a sabedoria, esta sabedoria? Que poder é este que é dado a este que é o filho do carpinteiro? Sua mãe e seus irmãos não vivem aqui conosco? Jesus não se deixa aprisionar por esta questão. Jesus reafirma ter vindo do Pai. E o que atesta a verdade das palavras de Jesus não é a sua origem humana, mas o que atesta, o que comprova a palavra de Jesus são os sinais que ele realiza, são as obras que ele faz. Elas falam por si. Elas, por sua vez, atestam que ele é o Filho de Deus. Mas Jesus diz que as pessoas só serão capazes de crer nele se forem atraídas pelo Pai. Quando Simão, no Evangelho, responde à pergunta de Jesus: e vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: você é feliz, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. O Pai é que dá testemunho do Filho. O Pai é que atrai todos ao seu Filho. Jesus diz que todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a ele. Nós escutamos o Pai quando nós lemos a Escritura, quando nós lemos a palavra de Deus. Toda a Escritura fala de Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Se nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que toda a palavra de Deus nos encaminha para Cristo. Por isso nós podemos dizer que nós somos instruídos pelo Pai. Nós somos discípulos de Deus. Porque Deus fala continuamente conosco por meio da Escritura, convidando-nos a crer nele. O que é a fé na perspectiva do Evangelho de João? A fé na perspectiva do Evangelho de João é manter uma relação de amor com o Filho. É tornar-se amigo de Jesus. É viver numa relação de amizade com Jesus, de proximidade de Jesus. E, ao mesmo tempo, a fé, na perspectiva do Evangelho de João, é imitar o Filho. Nós cremos se fazemos as obras que ele fez. Nós cremos em Jesus se nós, de fato, imitamos as suas atitudes. Por isso, o convite que Jesus hoje nos faz é este: deixar-nos instruir pelo Pai, para que, entrando na sua amizade, nós possamos viver como Ele, imitar as suas obras, realizar os sinais que Ele
realizou. E é a partir daí que Jesus inicia a segunda parte do discurso, que é o discurso sobre a Eucaristia. No Evangelho de João não há um relato da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. No relato de João, no relato do Evangelho de João, o evangelista substitui o relato da instituição da Eucaristia pelo lava-pés. Isso não só porque os outros evangelistas tenham já relatado a instituição da Eucaristia, mas porque para João a instituição da Eucaristia se dá no discurso do pão da vida, no texto que nós ouviremos no próximo domingo. Jesus já inicia o seu discurso falando da Eucaristia. Jesus diz que ele é o pão do céu, aquele que dele comer nunca morrerá. Jesus diz que quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Na Eucaristia, Jesus se dá por inteiro a nós. Na Eucaristia, ele nos dá de comer da sua carne, beber do seu sangue. Nós podemos dizer que nós somos concorpóreos de Cristo, consanguíneos de Cristo. Santo Agostinho nos diz que quando nós nos alimentamos da Eucaristia, não somos nós que consumimos o alimento, mas é Ele que nos absorve, é Ele que nos incorpora a si, a tal ponto que nós podemos dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós queremos dizer na nossa oração o mesmo que os judeus disseram: Senhor, dá-nos de comer deste pão. É a mesma súplica que fez a samaritana, quando Jesus lhe falava da água viva: quem beber desta água não terá mais sede. Senhor, dá-me de beber desta água. Dá-me, Senhor, de comer deste pão. Dá-me, Senhor, a graça de escutar o Pai, que me fala de Ti, que me aponta a Ti, que me diz que em Ti eu encontro aquele que é capaz de saciar toda a fome e saciar toda a sede, aquele que é capaz de completar a nossa vida, nos fazer plenamente. Dá-me, Senhor, o dom da fé, que eu seja capaz de crer, entrando na Tua amizade, numa relação de amor contigo, e imitando os Teus gestos, as Tuas atitudes. Dá-me, Senhor, olhos para contemplar e reconhecer a Tua presença no maná do céu que Tu nos concede cada dia, quando celebramos a Eucaristia. Que nós sejamos capazes de reconhecer-Te na fração do pão, no pão que é repartido e no vinho que é oferecido, o Teu corpo e Teu sangue para a vida do mundo. Faze, Senhor, que reconhecendo-Te na Eucaristia, alimentando-me de Ti, não seja mais eu que vivo, mas seja Tu, Senhor, que vives em mim. Que eu possa contar, Senhor, com a Tua bênção, que ela me acompanhe todos os dias da minha vida. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.